Em entrevista ao vivo, chegando, o nosso convidado é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, especialmente porque tem corredores da Maratona de Porto Alegre aqui entre vocês, né? Olha, É com você, Thaís. Quase corredores. Eu encontrei com o governador Eduardo Leite. De beach tennis, né? Olha a história, Cláudio. Domingo, eu estava em Porto Alegre, estava com um grupo que correu a maratona, eu não corri a maratona ainda, calma, mas vários amigos correram, e aí o governador estava sentado ao meu lado no restaurante, ambos comendo um ótimo churrasco lá no barranco, né, governador? Eu falei, nossa, o governador está aqui, fui falar com ele, então é um prazer tê-lo aqui, dizer que Porto Alegre é uma cidade deliciosa, governador. Olha, essa prova foi uma prova incrível, todo mundo que participou gostou muito, pela recepção da população, pela organização, pela cidade, pela gastronomia, foi muito especial. E para quem não pudesse corredor, né, como nós não fomos da corrida, que sejamos então todos convidados para serem comedores de churrasco aqui, na verdade, né? E que churrasco, né? Nossa, não estamos falando de qualquer churrasco, estamos falando do Rio Grande do Sul. É bom demais. Governador, ontem houve a divulgação do relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. É aquele protocolo de intenções, não é? Que indica as linhas mestras do que vai ser debatido a partir de agora pela Câmara dos Deputados, com mudanças importantes para os estados. O IVA, que unifica os impostos sobre o consumo, IVA dual, ou seja, com a garantia de que isso vai chegar também aos estados e municípios. E uma outra mudança muito importante é o lugar da tributação. Hoje, o ICMS é pago tanto na produção como no consumo e o IVA só no consumo, ou seja, estados mais produtores podem ter algum tipo de prejuízo, essa compensação ainda não está clara. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão tão fundamental, porque tudo que mexe no bolso é importante, né, governador? Não, sem dúvida. Olha, antes de tudo dizer que somos apoiadores da reforma tributária, né? E as primeiras linhas, assim, do que eu pude observar de ontem para hoje, desse movimento inicial que vem com esse relatório do grupo de trabalho, é bastante positivo. O que a gente deseja é ganho de produtividade, no final das contas, que vai acontecer na medida em que um empreendedor no Brasil puder colocar sua energia muito mais em empreender do que em administrar a relação com o fisco, né? Com a Receita Federal, com a Receita Estadual, enfim. Então, isso é o avanço determinante para a produtividade. Quando a gente fala de que a reforma tributária é capaz de impactar no PIB do Brasil, e alguns especialistas aí falam, né, do que é o impacto anual de talvez até 1% a mais aí por ano, o que faz muita diferença no nosso PIB, porque justamente empreendedores, ao invés de ficar lá tendo que contratar escritórios de planejamento tributário, os que podem contratar e os outros que têm que colocar a sua atenção diretamente em como vai classificar cada produto, como é que vai poder fazer para pagar um pouco a menos sem ser sonegador, leva isso uma energia gigantesca que deveria estar depositada, essa energia dos empreendedores, em empreender. Então, as primeiras linhas do que a gente observou de ontem para hoje são positivas. Alguns pontos a gente sempre tem alguma preocupação, né? No caso do Rio Grande do Sul, a tributação para o destino e para os estados de Sul e Sudeste que são mais industrializados, que são mais produtores, em princípio ela não é positiva, mas nós compreendemos que ela é necessária, essa alteração de tributação para o destino, que é o caminho adequado. O que nos gera uma especial expectativa sobre como será a transição, né? E alguns temas como fundos de desenvolvimento regional, a compartilhamento desses recursos, até porque se você não vai poder fazer mais algum tipo de incentivo fiscal para viabilizar investimentos no Estado, vai precisar compensar isso na forma de fundos de desenvolvimento regionais que ajudem a promover investimentos nas regiões. Então, como é que vai se dar a formação desse fundo e como é que ele vai ser acessado, principalmente pelos estados, é um dos pontos sobre os quais a gente vai ter que se debruçar aí nesses próximos meses aí dessa discussão. Governador, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente tem essa dificuldade no Brasil, né? A classe política só pensa no seu lado, digamos assim, né? O gestor público está mais interessado em ver se as soluções de uma reforma tributária
podem facilitar a vida ou melhorar o caixa, né, do poder público. Mas o fato é que a reforma que o Brasil precisa, além de segurança jurídica, né, é permitir que os empreendedores atuem, né, que invistam. Aqui nós vivemos num país que pune o empreendedorismo, né? Vivemos num país em que, como alguém já disse, um país que ama o emprego e odeia o empregador. E aí investe contra o empregador. É só a gente ver o espírito do atual governo federal, né? Um espírito assim até antiquado, né? De luta de classes e etc., tentando dividir os brasileiros entre trabalhadores e não trabalhadores, enfim, essas coisas todas que a gente assiste. Não tem como reverter esse jogo, governador. O senhor quer uma esperança aí de renovação da política? Esperança não, né? Já está ali no exercício prático dessa renovação no Rio Grande do Sul. Não tem como mudar esse jogo, porque assim, é muito triste a gente viver num país em que as pessoas que importam, né, vimos durante a campanha eleitoral o atual presidente da República se referindo ao agronegócio como fascistas, né, como os integrantes do agronegócio, que é o único setor da economia que dá boas notícias para o Brasil, ao contrário do setor público. E como o Brasil deve agir para mudar esse jogo? Essa tua fala com esta irresignação, essa inconformidade, né, com a situação como o país trata empreendedores, ela é totalmente justificada, né? Gerou ao longo de anos essa visão cultural de que o empregador, o empreendedor são tem intenções perversas, né? E que por isso o Estado precisa estar lá. É claro que precisa haver regulação, é claro que precisa haver legislação para poder garantir direitos, mas não há que se estabelecer um ambiente hostil ao empreendedorismo, né? E por isso redução de burocracia é fundamental, de carga tributária e dar espaço para quem quer empreender. É o que a gente tem procurado fazer aqui no Rio Grande do Sul, eu lhe asseguro isso. Nós somos o estado que tem o maior número de atividades que são dispensadas de alvarás e licenças, né, por conta das legislações que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa. A gente conseguiu dar um salto no tempo para a abertura de empresas aqui no Estado. O Estado estava na 12ª posição entre os estados brasileiros, a gente foi para a 7ª posição no último levantamento e a gente continua aí vendo sempre como é que a gente consegue eliminar obrigações que não se justificam, né, de serem demandadas de empreendedores. Então, a gente vai fazendo esse esforço de criação de um ambiente mais acolhedor, que prestigie o empreendedorismo, para poder dar espaço para quem quer empreender, para gerar os empregos que a gente quer para toda a população, né? Governador, e daí nesse contexto, né, o consórcio de integração Sul e Sudeste, né, o Consud, que parece estar bem consolidado. Eu queria até ouvir do senhor. Como é que a região pode ser ajudada, inclusive no sentido da reforma tributária? Quais as aspirações aí desse consórcio? Olha, são estados que reunidos, os 7 estados do Sul e do Sudeste, tem 56% da população. Então, o Brasil tem 27 estados, né, contando com o Distrito Federal aqui, né, 26 estados do Distrito Federal. 7 deles, Sul e Sudeste, respondem por mais da metade da população, 56% da população. Então, são estados que têm perfis econômicos que se assemelham e que, portanto, entendem que podem fazer ainda mais pelo Brasil como alavanca econômica se forem olhados, né? Se forem observados com as suas necessidades, e a gente deseja justamente isso. Nesse consórcio a gente tem a oportunidade de fazer a troca de experiências entre os nossos estados. Na formação de um consórcio também nós teremos a capacidade de viabilizar até compras conjuntas em alguns itens que sejam comuns aos nossos estados para poder reduzir os custos, reduzir os preços, né, para comprar em maior quantidade e viabilizar a redução de custos aos nossos estados, e também afirmarmos aí posição em relação aos temas de interesse nacional. O país, naturalmente, a gente deseja crescer de forma homogênea, olhando para as regiões que mais precisam de atenção também.
mas não se pode esquecer que 56% da população estão nesses estados e que precisam também ser atendidas aí nas suas demandas, nos seus sonhos, nas suas expectativas. Então, quando vai se discutir reforma tributária ou outros temas de benefícios e de investimentos pelo Brasil afora, é importante que se olhe também para esses estados. Um dos temas que a gente demanda justamente é que os fundos de desenvolvimento regional sejam também existentes para essas regiões. Eu não estou nem dizendo que tem que ser na mesma proporção de outras regiões que precisam mais, mas existe pobreza, né, e miséria a ser enfrentada também nos estados do Sul e do Sudeste, que não têm acesso aos mesmos recursos e aos mesmos fundos existentes para outras regiões, né? Todas as outras regiões têm, a região Centro-Oeste tem, a região Norte tem, a região Nordeste tem acesso a fundos de desenvolvimento que acabam ajudando a equalizar juros, por exemplo, para investimentos privados, e isso não existe para a região Sul. Existe um incentivo automobilístico para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste, para a indústria automotiva, que não existe para o Sul e para o Sudeste. Então, a gente vivencia um desequilíbrio econômico e concorrencial que acaba gerando dificuldades para o desenvolvimento nas regiões onde moram 56% da população. Então, isso acaba gerando problemas econômicos e sociais. Então, a gente quer que o Brasil todo cresça, todas as regiões possam crescer, mas que não aconteça isso em detrimento, né, de uma outra região onde está a maior parte da população. Governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, está ao vivo conosco no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e do canal Band News TV. Governador, bom dia para o senhor. Queria perguntar sobre saneamento básico, né? O estado do Rio Grande do Sul foi dos grandes estados aí que conseguiu realizar um contrato, um negócio avaliado em 4 bilhões de reais, até alguns entraves ali na justiça para finalizar esse processo. E nós tivemos uma discussão no Congresso Nacional a respeito de mudanças nessas regras do saneamento. Como é que está essa questão hoje aí no meio político, a visão do senhor que acompanha de perto, já usufruiu de certa forma dessa mudança legislativa que nós tivemos há um tempo, que é muito elogiada pelos especialistas, para alcançarmos o saneamento básico universal, que é o anseio, né, de todos os políticos sérios do Brasil? A gente está buscando concluir o processo de privatização. Infelizmente, existe até aqui ainda uma liminar na Justiça do Trabalho que nos impede de fazer a assinatura e um questionamento no Tribunal de Contas. É um processo complexo, né? Um processo de privatização sempre gera esse tipo de questionamento. Nós estamos absolutamente confiantes que vamos superá-los em breve e ter a capacidade de assinar o contrato. Acho que o importante aqui frisar é por que é importante a gente migrar de uma solução que era antes integralmente através do setor público, através de empresas estatais de saneamento, para uma situação em que você faz um chamamento à iniciativa privada para operar o serviço e o Estado, o poder público, se posiciona numa outra condição, que é o de regular, estabelecer as regras e fiscalizar o cumprimento das regras, mas não de ser um operador direto. Por que isso? Eu até vi a fala do presidente Lula, quando assinou o decreto que retrocede nisso que consideramos avanços para o saneamento. Ele disse que era importante dar crédito e um voto de confiança, se não me engano foi a palavra que ele utilizou, às empresas públicas, às empresas estatais. Mas esse voto de confiança foi dado já por 60 anos, pelo menos no nosso caso aqui, que tem uma empresa de 60 anos. E ela foi capaz de fazer 20% de coleta e tratamento de esgotos. Se a gente quiser efetivamente que ela, em 10 anos, até 2033, avance para a universalização da coleta e tratamento de esgotos, ela tem que triplicar o investimento dela. Ela não tem essa capacidade. Ela hoje consegue investir de 400 a 500 milhões de reais e ela tem que chegar a praticamente 1,5 bilhão por ano para poder conseguir estender as redes de esgoto, fazer as estações de tratamento de esgotos que são necessárias. Mas não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão também de capacidade operacional. Porque vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul aqui, que eu tenho os números na cabeça, são 317 municípios
atendidos pela nossa companhia estatal aqui de saneamento, que está agora sendo privatizado. Cada um desses municípios, você tem que fazer redes coletoras do esgoto em cada bairro. Então, cada bairro que vai ter investimento em redes para coletar o esgoto daqueles domicílios é uma licitação. Outra licitação apartada, porque você não pode fazer uma licitação totalmente conjunta, né? Porque senão isso significaria algum direcionamento para alguma empresa. Então, você tem que repartir essas licitações. Outra licitação é a do coletor geral, aquele que vai pegar o esgoto de várias redes coletoras para conduzir até uma estação de tratamento de esgotos, que é outro processo licitatório. Então, a gente está falando aqui, possivelmente, de milhares de processos licitatórios que teriam que ser feitos pela empresa pública para conseguir atender a universalização da coleta e tratamento de esgotos até 2033. É muito pouco possível, provável, que uma empresa pública consiga percorrer todos esses milhares de processos licitatórios sem ter qualquer tipo de obstáculo, sem judicializar uma. A gente está tentando fazer a privatização da companhia. Tem a contestação judicial. É claro que cada processo licitatório pode virar uma ação judicial de uma empresa que mergulhou o preço, que depois pede reajuste, a procuradoria não permite, e aí fica aquele imbróglio, a obra para, não sai. Às vezes você tem a estação de tratamento pronta e não tem a rede que leva o esgoto até lá. Dessas loucuras que a gente vive no país. Então, muito mais inteligente e razoável que a gente faça a concessão para o privado e o público, o poder público, fica na posição de fiscal, né? Acompanha, tem contrato estabelecido, essa empresa é obrigada a entregar, né, e performar com regras, com parâmetros que estão pré-estabelecidos, e aí a gente cobra. Mas ser operador direto, infelizmente, né, as empresas estatais estão sendo pedido um voto de confiança pelo presidente da República. Eu discordo frontalmente, entendo que esse voto já foi dado, esse voto de confiança, e agora a gente precisa partir para um outro tipo de solução, porque a população mais pobre, nas periferias, que fica mais alijada, né, de saneamento e, consequentemente, exposta a doenças, exposta a problemas graves aí de saúde por conta da falta de saneamento. Governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Obrigada, governador. Já fica o convite aqui para o senhor voltar numa próxima e a gente ter uma conversa também sobre política. Hoje foram questões mais administrativas. Até a próxima. Muito obrigada, hein? Obrigado. Até mais. Obrigada, um abraço. governador. Obrigada.